Mas é muito... no desenvolvimento de um motor, eu imagino que as marcas querem ter o máximo de eficiência, o máximo de potência, com o máximo de economia e principalmente com o máximo de durabilidade. Como é que funciona essa parte de teste, principalmente dessa parte de durabilidade dentro de um motor, dentro de um desenvolvimento de um motor? Olha, TK, eu já tive a chance de passar por 3 grandes fabricantes de motores, né? Hoje eu estou numa gigante aí na área de motores, né? E esses testes são levados muito a sério, né? Isso é uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu comecei, né, me aproximar do desenvolvimento de motores, o quão abusivos são os testes, justamente para proteger o motor, né, tanto de abuso, negligência, né, no uso, quanto também combustível, água de má qualidade, né? E o motor, ninguém quer que o motor seja tão sensível assim a esses intempéries, né? Então são feitos testes abusivos, né? Então, por exemplo, um teste que dá dó de ver funcionar o motor é o thermocycle, né? Por exemplo, então o motor ele fica lá a plena carga, com temperatura máxima de água, óleo estável. Plena carga é 100% de... 100%, gerando todo o torque que ele pode na rotação máxima, né? E de repente entra água quase 0 grau no bloco, né? Então, aí você vê que o cilindro diminui e o motor freia, né? E ele fazendo muita força ali por um determinado tempo, você cicla isso, depois você desmonta o motor, não pode ter acontecido nada, né? Então isso aí é porque você mora num vale, num lugar frio, o primeiro trajeto que você vai, num caminhão, né? O primeiro trajeto ali é uma ladeira enorme e ele está carregado. Então você dá a partida, está com pressa, acelera tudo e sobe a ladeira, né? Como o pistão é de alumínio, né? E normalmente o cilindro, né, de ferro fundido, de aço, o pistão ele vai ganhar uma dimensão mais rápida, né? E ele vai fazer um esforço contra o aparelho do cilindro. E o esforço não é pouco, é muito grande. E o motor tem que resistir isso daí, né? Ele tem que suportar esse desaforo. Então, assim, você valida essa característica que está envolvido com dilatação térmica de material, com a folga, lubrificante, o brunimento, né? Todo esse sistema que vai definir, né, como as peças vão se comportar ali, garantindo longevidade, né? Um outro também é que existe sujeira calibrada, né? Você compra sujeira e joga sujeira dentro do motor. Então, uma série de coisas começa a querer travar quando você joga sujeira dentro do motor. Você compra sujeira pelo tamanho. Você imagina isso? Me vê um pote de 500 gramas de... É isso mesmo. Ó, dentro do motor, vai travar a válvula de bypass da bomba de óleo, né? Com que tipo de sujeira ela vai travar? Então, você tem que projetar ali o componente para que ele suporte a um determinado nível de impureza, não trave e continue funcionando, né? Fora os testes de durabilidade, né? Que a gente instrumenta o motor inteiro, com temperatura, termopares espalhado pelo motor inteiro, para ver, por exemplo, vamos validar a carcaça de um turbocompressor. Você coloca 18 termopares ali na carcaça para ver como que está o gradiente de temperatura, né? Para entender como que o corpo ali vai dilatar, o conjunto inteiro vai dilatar, né? E você coloca temperaturas abusivas para ver se não vai gerar trinca, deformações que podem causar vazamento, né? Então, assim, não é barato desenvolver, lógico, porque é muita instrumentação, muitas horas, né? Mas tem que ser feito porque para você rodar 1 milhão, 1,5 milhão de quilômetros, tem que passar por isso, né? Às vezes a gente vê pessoas com ideias assim, se você colocar qualquer óleo ali no motor, ele vai funcionar, né? Não sei por que não fazem uma ideia tão simples assim. Então, o problema não é bater na chave e pegar. O problema é rodar 1 milhão sem acumular depósito, sem ter desgaste prematuro, sem rachar, sem trincar. Esse está o desafio, né? Hoje em dia, com emissões, né, pós-tratamento, a coisa ficou mais delicada, né? Então, como que você faz tudo isso funcionar por muitos quilômetros, com economia, performance, né? Tem um monte de ideias aí espalhadas,
mas não são comprovadas de que funcionam por longa quilometragem, né? Esse é o desafio, tem que funcionar muito, né? E ser econômico, barato, né? Acessível para compra, enfim, é bastante desafiador. E até aí eu imagino que é um pouco do desenvolvimento da engenharia que fez aquele motor, mas o fator dono, o fator motorista, o fator quem manuseia a máquina ali, quem conduz o veículo, também influencia na durabilidade. Muito, muito. Existe uma técnica chamada telematics, que você conecta o ECM do motor via satélite e um control tower, uma torre, fica recebendo as informações em tempo real de todos os veículos que estão rodando, né? E aí, quando você tem uma nuvem de dados grande, você começa a perceber o desempenho e o TCO, né, Total Cost of Ownership, né, de um determinado veículo, e parte do efeito, né, do resultado operacional do veículo está ligado ao modo de condução. Entendi. Então, a maneira como um determinado motorista conduz a máquina começa a virar exemplo através de análise de dados, que pode se tornar treinamento para outros condutores, né? E isso está cada vez mais presente nas empresas, né? Não tá tão acessível você comprar um caminhão hoje novo, zero, é um investimento alto. Sim. Ele vai te dar o retorno, lógico, né? Porque ele vai rodar 1 milhão de quilômetros lá, mas você precisa cuidar muito bem dele. E a análise de dados está mostrando cada vez de uma maneira mais fácil que o jeito de conduzir realmente influencia muito, né? Então, de fato, quem toca a máquina tem que aprender bastante como lidar com isso daí. E o que seria, assim, você acha, para o pessoal que é talvez mais leigo, menos conhecedor, do tipo assim, o que seria o cuidar bem no caso de um motor diesel, assim? Olha, as empresas que eu trabalhei já premiaram donos de caminhão que rodou 1,2 milhão, 1,3 milhão, aí sempre aparecia um que batia o recorde, 1,4 milhão, né? E a empresa ia lá e dava uma reforma gratuita pro motor, né, como brinde. Só que aí me dá o motor aqui, né? Sim. Aí abri o motor, fazia tear down e vamos analisar os traços, né, do motor, né? Fazer exame de sangue nele, né? Fazer todo aquele, né, o tear down mesmo. E a gente percebia, é muito simples, né? Se olhava a camisa, ela não tinha sinais de cavitação, significa que ele sempre obedeceu a proporção do fluido de arrefecimento, porque existe um problema no cilindro do motor que essa vibração causa microcavitações e perfura de fora para dentro. Uma das maneiras de você corrigir isso é acertando a densidade do fluido. Então, o fabricante especifica lá como que tem que ser o fluido, o cara só seguiu, né? O cara trocou todos os filtros, né? Na cabeça dele, filtro bom não é aquele que demora para entupir, né? Ele usa, né, os componentes originais, genuínos, especificação do óleo, né? Então, principalmente hoje, Euro 5, Euro 6, se você não seguir o óleo, vai se dar mal, né? Depois a gente pode falar mais para frente sobre isso, né? Então, o cara só seguiu a cartilha que o fabricante determinou, né? E não tem segredo nenhum. Na parte de manutenção, né? Na parte de condução, rotação excessiva, né? Carga com motor frio, né? Se a gente pensar que um filtro de óleo lubrificante ele bypassa o óleo lubrificante quando ele está com a viscosidade alta, e aí todos os resíduos, né, que ele acumulou ali no fundo volta para o motor. Imagina. Esse tipo de cuidado assim que o cara tem consciência, né? E ele vai tendo comportamentos ali pontuais que vão evitando, né, desgaste prematuro, né? É basicamente isso. Agora, no campo, assim, por exemplo, quando vocês estão desenvolvendo um motor, vocês estão trabalhando no desenvolvimento, eu imagino que não são tudo flores. Não. Do tipo, coisas podem acontecer ali. Vocês podem ter um determinado problema e algum componente que vocês estão testando ali. Como é que isso é tratado, assim, dentro da marca, assim? Por exemplo, você precisa perceber como que um motor vai se comportar em altitude, 3.000, 4.000 metros, né? Então, o problema da altitude é que o ar fica rarefeito e você tem um overspeed de turbo, né? O turbo começa a girar mais do que pode.
né? E aí as pás querem sair voando, né? Então você vai quebrar seu turbo. Então, para você evitar que o turbo sofra esse overspeed, você tem que fazer uma estratégia de derate, que fala, né? Você vai tirar a potência do motor para segurar ele e evitar um overspeed. Um outro fator também é a parte de emissões. Uma vez que o ar fica rarefeito, né, ele começa a produzir fumaça, então você tem que também aplicar o derate por conta de emissões, né? Só que aí o caminhão, o motor está instrumentado, ele está cheio de fio pendurado, coletando dados, né? E aí você vai experimentalmente ali atuando e fazendo essas correções, né? Mas você tem que ter muito claro quais são os limites de componente. Temperatura, por exemplo, do coletor de escape, né? A própria temperatura do turbo, não pode passar de, por exemplo, 780 graus, né? Para você não ter estresse térmico no componente. Então, assim, você tem uma coleção de restrições mecânicas, uma coleção de restrições de emissões, né? E você vai enquadrando o motor e a sua calibração dentro dessas restrições até você conseguir chegar numa situação em que ele atende todos esses requisitos aí, né? De desenvolvimento. Isso é interessante pra caramba, né? Você comentou o lance da fumaça, né? Uhum. Antes a gente tinha, assim, eu lembro, até um abraço pro Vinícius, meu amigo, quando ele liga a Toyota Bandeirante dele, dá aquela cuspida de fumaça preta. Eu lembro as D20, F1000, os próprios caminhões, né? Eram muito assim. E hoje em dia não tem mais fumaça. Você vê que coisa, né? O que mudou, assim? Não dá nem pra acreditar, né? Porque pra mim, diesel, quando eu era pequeno, ia fazer fumaça pra sempre, né? Não tinha o que fazer, né? Mas o que acontece, cara? A engenharia ela começou a entender cada vez mais como que é o processo de combustão, né? E foi mergulhando em detalhes ali do processo de combustão, entendendo o que acontece dentro da câmara e foi criando estratégias tanto de calibração, né? Quanto estratégias de hardware também, né? Como que tem que ser a cabeça do pistão, como que tem que ser o desenho da válvula, como que tem que ser o desenho do duto, para você criar os níveis de turbulência que você precisa, né, dentro da câmera, swirl, tumble, enfim. E aí, vou te dar um exemplo. Quando a gente faz simulação no Converge, por exemplo, que é um software que simula a combustão do motor, você trabalha com modelos de combustão, né? Modelos de reação cinético, químico, né? E aí você começa a entender cada etapa do processo de combustão, né? Então, se você pega, por exemplo, o modelo periolítico da formação do particulado, né? O pó preto, você percebe que às vezes por falta de energia no processo de combustão, né, ele forma o particulado. Então muita gente acha que às vezes a fumaça é falta de ar, né? O motor começou a ficar asmático porque falta ar. A solução é colocar ar. Não é por esse ponto de vista. Você tem que observar que quando ocorre a injeção do diesel é uma chama difusiva, né? Ele vai penetrando no ar que está ali dentro da câmara. E se você pegar essa chama que começa a se formar e quebrar em vários pedaços, tem várias coisas acontecendo. Em determinados pontos da combustão, começa a faltar energia e formar o particulado, né? Então, que condição você tem que criar no processo de injeção? Como deveria ser o bico injetor? Com que pressão? Para criar uma atomização que, junto com um efeito aerodinâmico, como eu falei, da combustão, vai fazer com que libere a energia, né, que você precisa, mas que não falte para poder ter uma queima mais completa do combustível e não fazer a fumaça, né? Então a gente olha hoje os bico-injetores com furos minúsculos e às vezes a gente acha que o furo do bico-injetor ele é um furo paralelo, né? Mas conseguem fazer hoje furo que por dentro ele tem perfis. Por dentro daquele furo minúsculo, ele tem perfis que vão determinar a maneira como o diesel é ejetado ali, né? Que loucura. Dentro da câmara. Pra você ver. E pressões altíssimas, né? Quanto maior a pressão, então 2.200, 2.300 bar de pressão de injeção de diesel para você criar partículas, quantidades muito pequenas de combustível para que ele consiga proporcionar uma queima ali, uma liberação de energia de forma que evite a formação de particulado e também
de outros gases aí poluentes, né? NOx, por exemplo, enfim. Então evoluiu muito a parte de controle de injeção de combustível, o hardware e o entendimento nosso sobre combustão, né? Todas essas coisas hoje estão presentes nos motores e, cara, não faz mais fumaça, né? Então não é só uma questão, esse carro tem um sistema de pós-tratamento e por isso que ele não faz fumaça. Na verdade, começa desde o desenho do injetor, da câmara, da válvula e por aí vai. Ah, sim, com certeza. Você falou um negócio interessante, né? Hoje a gente tem que olhar motor e pós-tratamento como uma caixa fechada, um volume de controle, né? Então não dá para você negligenciar o pós-tratamento, deixa assim mesmo. Tem um monte de coisa lá no motor que conversa com o pós-tratamento, né? Se o seu pós-tratamento não está legal, um monte de coisa lá no motor vai começar a também não funcionar bem. Então é um volume de controle fechado, tem que ser olhado o conjunto inteiro para que ele funcione bem e aconteça isso que a gente está vendo hoje de não soltar fumaça, né? Eu lembro lá na engenharia a gente costumava dizer que o Euro 6 virou um purificador de ar, né? Eles são... porque com filtro de particulado, né? Uma série de elementos ali, catalisadores, enfim, para eliminar alguns. Em relação ao ar do centro de São Paulo, o que sai no escape de um Euro 6 hoje está mais saudável, está mais limpo, né? Então eu posso dizer que motor a diesel hoje em dia polui bem menos do que poluía, sei lá, 20 anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente quando eu pego a marginal, né, de moto, e aí enfileira lá os Muriçoca, né, os 1113 lá, com motor misto quente, né? Que fala, tem um motor misto quente, o pessoal chama misto quente, que é uma mistura do 366 com 352, né? Cara, quando pega uns três assim, você fala, não dá, cara, não tem como, numa marginal, né? Então, ao passo que motores mais modernos emissionados é outra história, né? Muito diferente. O emissionado que você considera é o que? A partir do Euro 5? É o que está atual, né? É o que está mais atual, né? Para o pessoal entender, para o público final, a diferença na prática do 6 é a entrada do Arla, não? Não, o Euro 5 já tinha Arla. Ele já tinha o sistema. Tá. O Euro 5 ele te dava a possibilidade de reduzir o número de NOx, né, a quantidade de NOx. X porque o NO ele pode ser vários números, né, 1, 2. Então teve motor que sem o uso do Arla atingia os valores de emissões, né? Mas ele não é tão eficiente, né, o uso do EGR, né? Tão eficiente quanto você usar o Arla, né? O EGR na ordem dos 30% de redução de NOx e o Arla no mais de 90%, né, de eficiência, né? Então a gente vê empresas que adotaram soluções diferentes aí, mas que atendiam os níveis de emissões, né? Então o Euro 5, já Euro 6 já vai vir os dois, né? Já vem os dois juntos, né? EGR e Arla, tudo que dá para poder atingir os níveis que são bem... Para você ter ideia, TK, no Euro 5 a gente passava o gás de escape por uma hóstia, né? Um filtro, e aí as partículas impregnavam esse filtro, aí você entrava numa câmara especial que tinha uma balança de altíssima precisão, então você deixava aquela hóstia descansar ali por um tempo, umas 2 horas, para perder umidade, né? Qualquer coisa que altere a massa que ela ganhou de particulado, depois você pesa. Já no Euro 6 já não é mais o ganho de massa de uma hóstia, é um contador de partícula, particle counter. Caramba. Você conta as partículas. Você imagina, a partícula é minúscula, né? Para você medir emissões de PM, né? Material particulado, você conta. Então é uma exigência, né? Não é mais pela massa que você agrega, e sim por quantidade de partículas, né, que você emite. Então, você vê como ficou mais severo de 5 para 6. Né? Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.